Bom dia, sétimo ano de Geografia. Vamos para a semana 5. Vamos falar sobre os climas do Brasil. Tá? Então tem um mapa na apostila. Abra nesse mapa que aí fica mais fácil de visualizar. Tá bom? Climas do Brasil, não tem erro. O Brasil é um país tropical, tá? Com algumas variações. Então vamos lá. O Brasil, nós temos aqui a linha do Equador que passa no Brasil. Nós temos o Trópico de Capricórnio que passa no Brasil. Então o Brasil ele fica no centro do planeta, ele recebe muita radiação, então ele é um país quente, predominantemente quente. É um país que tem variações do clima tropical, tá bom? Temos aqui na parte superior o clima equatorial na região da floresta amazônica, na linha do Equador, clima equatorial. Tá? Esse clima equatorial ele é quente e úmido. Úmido por quê? Porque nós temos a floresta amazônica que mantém o ciclo, né? O rio Amazonas evapora, nós temos uma série de rios na região amazônica, então mantém essa região sempre úmida. O calor faz com que essa evaporação aconteça e o ciclo hidrológico, o ciclo da água na região amazônica continua. É uma exceção, por quê? Todas as áreas da linha do Equador tendem a ser muito quentes e ter desertos. Nessa mesma altura, do outro lado aqui do Brasil, nós temos a Caatinga. E lá do outro lado do oceano, o deserto do Saara. Ou seja, isso aqui é uma exceção. Por isso que a Amazônia é tão importante. Tá? Então aqui, já que falamos, vamos continuar aqui na linha do Equador. Então temos o equatorial e temos a Caatinga. A Caatinga, então, está na linha do Equador, mas não tem essa evaporação. A Caatinga é um clima muito quente, né? Sem água. O sertão nordestino que passa por muitos problemas de falta d'água. A vegetação ela é baseada em plantas xerófilas que sobrevivem sem água. As raízes são grandes, então elas conseguem pegar a água lá do lençol freático, tá? Então a Caatinga, que é um sertão nordestino, é um clima quente e seco. O litoral, o tropical litorâneo, tá? O tropical litorâneo, obviamente, é um clima quente, tropical, porém, por causa da umidade do oceano, então tem uma temperatura mais amena, tá? A exceção aqui da nossa regra, então, é o equatorial, que tem a floresta amazônica, e a Caatinga, que aqui sofre um processo de desertificação, tá? Por quê? Porque nós temos aqui montanhas, né, que impedem a circulação da umidade nessa região interior. E a umidade da Amazônia está longe. Então perceba, temos a umidade da Amazônia longe de um lado e aqui montanhas. E essa região aqui fica no sertão brasileiro, a Caatinga, tá? Além do tropical litorâneo, temos o tropical típico, que é o centro do Brasil, tá? O tropical típico, quente, com estações definidas, verão seco, inverno chuvoso, né? Temos o tropical típico. Além do tropical típico, que pega o centro do Brasil, nós temos o tropical de altitude, que pega essa região aqui, centro-sul do Brasil, a região onde tem planaltos, né, a Serra da Mantiqueira e outras serras, Serra do Mar. Então nós temos o tropical de altitude. Por quê? O tropical em altitude, a temperatura é um pouquinho menor. Quanto mais eu aumento o relevo, quanto mais alto eu estou, a temperatura tende a ser menor. Quanto mais alto o relevo, menor a temperatura. Por isso que em Campos do Jordão, aqui no estado de São Paulo, é tão frio e todo mundo vai lá no inverno, tá? E outra variação do tropical é o subtropical. Por estar mais longe da linha do Equador, nós temos o quê? Temperaturas mais baixas e mais umidade, porque tem a massa, que nós vamos aprender na próxima aula, a massa polar que vem aqui e transforma essa região em muito frio, tá? Então nós temos o subtropical muito frio, tropical litorâneo úmido, tropical de altitude, temperaturas um pouco mais baixas, Caatinga, processo de desertificação, tropical típico e o equatorial, tá bom?